Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né, tão bem acompanhada, né, desses profissionais aqui do mercado, imobiliário e enfim, que vieram aqui hoje para a gente bater um papo, conversar, trocar um pouco as experiências, né, para, enfim, discutir boas práticas, né, e tratar um pouco das mudanças sociais que a gente tem vivendo e quanto isso vem impactando, né, os condomínios. Eu queria propor que a gente primeiro fizesse uma breve apresentação cada um, né, só para todo mundo entender, né, qual é a área de atuação aí de todos, para entender o olhar, né, que eu acho que cada um aqui tem um olhar específico para o mesmo tema que a gente vai falar aqui hoje. Vou começar falando de mim. Eu sou Lisa, sou advogada, trabalho já com direito condominial há muitos anos, não vou falar quantos para não, né, entregar aqui outros números. Sou uma apaixonada por condomínios, né, eu digo que a gente precisa falar mais que a gente gosta de condomínio, que as pessoas e especialmente advogado, né, às vezes me perguntam: "Nossa, mas você trabalha com condomínio? Sério que você faz assembleia?" Eu falo: "Gente, não é só assembleia, né, a gente faz muita coisa e a gente, eu vejo que a gente, assim, tem, né, a possibilidade de mudar a vida das pessoas, né, o que a gente faz aqui todos nós lidar com um lugar que é muito caro, acho que para todo mundo, né, o lugar que Uhum. as pessoas moram e trabalham. Então, eu vejo muito valor nisso. Enfim, eu sou responsável pelo atendimento da Ubert, né, como assessora jurídica dele já há muitos anos. Vivo muitas aventuras lá dentro, muitas histórias e, enfim, aprendo muito. Condomínio, eu digo que a gente não morre de tédio nunca, né, porque a gente está sempre, aprendendo coisas novas e especialmente, né, nesse momento que a gente está vivendo de tantas mudanças sociais. Então isso é um pouquinho sobre o que eu faço. Vamos lá, Caio. Legal, vamos lá. Eu, Caio Vação, sou arquiteto urbanista, trabalho com um curso chamado Complexidade e aplico isso em muitas áreas diferentes. Eu vi uma abordagem para lidar com complexidade chamada Meta Design. A gente aplica esse processo colaborativo de grande escala, como, por exemplo, a construção da Estratégia Nacional de Governo Digital. Eu coordenei todo o trabalho de participação pública para desenvolvimento da plataforma GovBR, você deve conhecer, Uhum. especialmente o detalhamento dos serviços para os níveis federativos e para a população, né? Quanto à relação urbana, quanto à relação à questão urbana, apoio iniciativas de inovação em cidades e um projeto de destaque aí, o Lelo Lab, né, que é o laboratório de inovação da Lelo, que eu apoiei desde a fundação até a sua operação e muitos resultados interessantes que o Lelo Lab gerou, né? Eu também acredito que a gente está num momento muito propício para repensar cidades e o condomínio, especialmente no contexto brasileiro, está no centro dessa discussão, né? Sim. Gabriel? Maravilha. Bom, eu sou fundador da Wera. A Wera é uma consultoria que está desde 2021 auxiliando o setor imobiliário a desenvolver projetos com base em uma estratégia muito mais assertiva quando a gente fala em mercado e comportamento de público. Então, nós temos 3 unidades, nós atuamos com pesquisa de comportamento e mercado, entender praça a praça como que o público vive, quais são suas ambições, desejos, características, obviamente as questões de demanda também, para poder direcionar as tomadas de decisão a respeito da construção de projetos. Trabalhamos com a parte de conceito dos projetos em si e uma área voltada à estratégia de marca para lançamento e gestão desses ativos. O principal ponto aqui é que nós já atuamos em mais de 90 projetos em 40 cidades do Brasil afora, então isso deu muita, muita informação e uma curva de aprendizado interessante sobre como que as cidades se comportam, principalmente as grandes, as médias e as pequenas, e as diferenças que existem aí dentro de cada um desses universos também. Então esse é o trabalho que a gente tem construído. Legal. Luiz? Eu sou Luiz Pavan, tô meio rouco. Estou diretor de novos negócios da Focus Media. É uma empresa que faz comunicação dentro de elevador. Temos 3 milhões de telas espalhadas pelo mundo, hoje 340 cidades espalhadas aí. Especialistas em prédios comerciais, residenciais, então condomínios, a convivência em condomínios é uma coisa que a gente tenta ajudar com comunicação e tudo mais. Sou formado em ciência da computação, então gosto dessas coisas de tecnologia e também da parte de arquitetura, por causa das nossas telas também, que a gente tenta colocar o mais bonito possível dentro do prédio, né? E adoro condomínio. Estou há 25 anos no mercado. Comecei como instalações dentro de condomínio, fui evoluindo até relacionamento, conheci Secov, lancei produtos no Enacom de 2016, 2017 e estamos agora forte aqui em 2026. Legal. Roberto?
Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Viegas, sou jornalista. Eu atuo nesse mercado imobiliário já há 26 anos, né? Comecei fazendo comunicação para a incorporadora e me tornei um gestor de crise no relacionamento com clientes e, a partir daí, gestor de atendimento ao cliente, e hoje faço consultoria. Há 2 anos eu tenho me dedicado a visitar administradoras de condomínio, prestar serviços para incorporadoras e também e construtoras no perfil voltado à implantação dos empreendimentos, que é a fase mais delicada de um condomínio, né? Onde aquilo que foi prometido para o cliente no estande de venda, na maquete, no projeto, se concretiza. E se não houver uma passagem de bastão adequada da incorporadora, da construtora, para quem vai assumir a administração desse empreendimento, nem sempre esses conceitos se preservam, a valorização do empreendimento vem, ou então o próprio abandono, falta de manutenção, enfim. Ao longo desse período eu acompanhei muitas transformações, né? E acho que é sobre isso que a gente vai falar junto com todos vocês aqui. Ótimo, obrigada. Acho que é isso, a gente está vivendo, né, um momento de mudança social muito acelerado, né, condomínio, né, para quem é advogado, consegue, assim, tangenciar isso de uma outra forma, né, a gente sempre teve no condomínio um ambiente muito conservador no que diz respeito, né, a regra, norma interna, legislação, e de uns tempos para cá a gente viu muita mudança legislativa. Né, a gente viu acontecer muita coisa e isso é um reflexo da mudança social que a gente, né, tá vendo acontecer de forma muito acelerada fora dos condomínios. E isso está vindo para dentro dos condomínios, é inevitável que isso aconteça, né? Tem alguns condomínios que resistem muito. Então, os antigos estão precisando se adaptar, né? Porque aquela estrutura foi feita para uma sociedade que hoje está muito diferente, né? E os novos estão chegando muito diferentes. E aí a gente tem todos nós aqui trabalhando, né, com gestão daquilo, né, de alguma forma. E essa gestão também precisou se reinventar, né, muita coisa nova a gente precisou entender, né, acho que tá mais difícil administrar e cuidar dos condomínios, porque, né, o nível de complexidade das relações está maior, tem muita coisa nova chegando, enfim, e a gente tem, né, sérios problemas, né, sociais acontecendo que estão vindo para dentro dos condomínios. Então, acho que a pergunta que fica para a gente aqui agora, como a gestão do condomínio, né, tá cuidando, né, desses conflitos, dessas mudanças, dessas dificuldades, né, como que a gente está se adaptando para isso, né? Talvez, Luiz, você possa falar um pouco da comunicação, porque a comunicação no papel da gestão é fundamental, Exato. né, e acho que o seu produto é um pouco, né, um sinal disso, né, de que, né, aquele edital Que era papel. Que hoje em ficava- dia ficou diferente, né? É, E o jeito de falar também tá mais visual, né? E o quanto isso ajuda, né, aquela comunidade ali a se entender, a se enxergar. isso mesmo, eu concordo que a mudança foi brusca, inclusive, e rápida, né? Então o celular veio para ajudar e também um pouco para atrapalhar, que tirou um pouco também dessa convivência que a gente tinha. Vou voltar um pouquinho, antigamente era vilas que a gente tinha, agora não tem mais vilas, são vilas uma em cima da outra, né? Que cada um tem o seu apartamento ali em cima, e você tem que fazer essa comunicação chegar a cada um deles, ou através do celular, ou agora como a gente tinha no passado aqueles acrílicos que tinha Uhum. nos elevadores, tinha prédios que tinham 5, 6 acrílicos. Tinha as atas do que foram votados e tinham notícias que o síndico queria dar, novidades que estava chegando. E tudo E bronca. longo, né? Textos enormes, Exato. né? E bronca. Às vezes tinha umas broncas. Ó, não estaciona na garagem, na faixa do amigo aqui, do vizinho. E tinha essas crises, né? Então eu vejo muito disso, a evolução da comunicação por tela, por celular, por até grupos, né? Que você tem aquele grupo do futebol que vai jogar ali na quadra do condomínio, o grupo que joga, que pratica ali na academia. Então, a mudança foi pro bem, eu acho. Sim. Legal. O síndico não acha isso não, né? O síndico é bombardeado de tal forma nos grupos de WhatsApp que ele não participa. Verdade. Isso enfraquece demais o trabalho dele, complica demais a comunicação dele. É impossível a gente viver hoje sem WhatsApp. Uhum. Tem que aprender a lidar com ele. Eu, no caso de implantação, eu me lembro, fiz implantações já no começo já fazia implantação. Os prédios em São Paulo, 40 unidades, 44 no máximo, área de lazer pequena,
Ou seja, só comprava o apartamento quem sabia que poderia pagar o imóvel quase à vista, Sim. praticamente, a tabela curta, e sabia que o valor do condomínio era alto, que eram poucas unidades. Hoje, o grau de questionamento do cliente que assume o empreendimento é tão grande, por quê? Primeiro, ele nunca morou, muitos deles nunca moraram em apartamento, não sabem o funcionamento, as regras que operam no condomínio. Eles, às vezes, não têm o recurso necessário para quitar o apartamento, dependem de financiamento, e aquela diferença de um valor a mais que vai se colocar no valor de condomínio para manutenção, para ele pesa. Uhum. E aí ele questiona. Então as assembleias ficam mais complicadas. E no caso da comunicação, você está correto, a gente precisa cada vez mais modernizar. E os síndicos precisam avançar. Agora, a base de tudo isso também tem que modernizar, que são as convenções de condomínio. Sim, As convenções são arcaicas. Muitas delas repetem situações que não existem mais na prática. sim. E como o tempo de maturação do empreendimento imobiliário é longo, ou seja, você lança o empreendimento hoje, ele vai durar a vida inteira e a convenção, até que haja quórum para votar e aprovar uma alteração, demora muito tempo, a gente tem que estar o mais atualizado possível, o mais contemporâneo possível em relação às mudanças da sociedade. Isso, acho que hoje é o grande ponto envolvendo essa discussão. Eu, como advogada, eu costumo sempre, né, ontem mesmo a gente estava conversando com conselho e síndico de um condomínio, é uma conversa muito ruim, né, e as pessoas não imaginam quanto isso, né, atrapalha a gestão e traz conflito, né, porque quando você tem, a discussão ontem era até sobre locação por curta temporada e um condomínio que não tinha nem a indicação de natureza residencial ou comercial, eles, mas isso é bom, eu falei, não, não é bom. Vocês precisam ter a regra clara, porque assim, vocês ficam numa situação de instabilidade jurídica muito grande. Mas é impossível alterar a convenção. Tem muito esse discurso, né, de que é impossível. E eu sempre falo, gente, não é impossível, só que dá muito trabalho. E os síndicos não estão dispostos a ter tanto trabalho assim para enfrentar isso. Mas, assim, você ter uma norma bem redigida, clara, que não traga conflito normativo ali, né? Porque muitas vezes a gente vê isso, o problema está no conflito da norma. Isso ajuda muito a gestão do condomínio, né? E buscar profissionais especializados também, porque condomínio, gente, também tem muito isso. As pessoas acham que é muito simples, É verdade. que é muito fácil, que o advogado criminalista do conselho pode, entendeu, trabalhar na redação da alteração da convenção. As pessoas não têm a cultura do gasto no condomínio, né? Elas não querem gastar para ter um profissional Talvez não entendam, qualificado. né? O que significa É, isso. e isso é um problema, né? Acho que se puder colocar uma questão aí, que é um trabalho que eu faço muito, é conectando questões da antropologia, da história, da questão urbana, da própria tecnologia e do meio ambiente. E o que a gente percebe historicamente é que a gente tinha uma tríade que organizava a sociedade, que era o indivíduo, a comunidade e a instituição. São coisas muito diferentes entre si, né? A pessoa e as relações dela, a comunidade, que de fato, quando isso vira coletividade, é orgânica e potente, que as pessoas são a gente chama de relações de afeto e confiança. E a instituição são normas, regras, leis, enfim, é aquilo que tem que ser seguido. A gente ganha um quarto elemento, que é o sistema digital, que não é nenhum dos outros três. Sendo que, historicamente, o condomínio, ele trabalha no contexto de atomização social, que é o que? Cada um por si. Então, o indivíduo, a instituição pede para o indivíduo ser ele, só ele. Na hora que ele quer tentar Exato. montar comunidade, que é fofoca, bate-papo, verdade. futebol, etc., o condomínio fala, pera. Exatamente. Então o condomínio não é nem instituição, nem sua comunidade. Quando eu vejo essas dificuldades dos síndicos de dialogar com a coletividade, justificar custos, pedir alterações, no Leo Lab a gente provocava muito os condomínios a instalar novos equipamentos, como, por exemplo, coleta seletiva, energia solar, biodigestão. E o grande problema era convencer os caras a esse gasto. Para que eu vou gastar dinheiro com isso? É isso. Eu falei, não há outro jeito de você fazer esse convencimento se não for a partir de um processo que a gente chama de gestão de comunidade. Sim. E o que é gestão de comunidade? Uma reunião de condomínio é uma reunião que conduz a esse tipo de conversa que a Lisa falou, uma conversa ruim, agressiva, combativa, bate-boca, vocês sabem o que é isso, né? Como eu trabalho em grandes grupos, eu sei. Em grandes grupos e conselhos, é disputa pelo microfone. Agora é minha vez, é minha vez, é minha vez. No condomínio é simplesmente bate-boca, olhar torto e depois vira cisma, né? A gestão de comunidade é uma competência que precisa entrar no condomínio com toda a força. E o que é gestão de comunidade? Uma capacidade de facilitar grupos. Então chega uma conversa ruim dessa, um bom facilitador ele escutaria as partes. Como um diplomata, eu falei, mesmo. E ele ia tentar mudar a qualidade da conversa e transformar numa conversa produtiva. Que é um grande desafio aí. O comunicador sabe o que eu estou falando. Mas, enquanto a gente não aceita que a reunião de condomínio tem que ser diferente, ela tem que ser uma reunião mais festiva,
do que conflituosa. Exato. Parece estranho falar isso aqui agora, mas é o que vai permitir decisões difíceis como essa. Porque tem, é muito isso. A assembleia de condomínio é uma coisa que todo mundo já vai achando que é Armado. ruim. Vai ter bate-boa. Quando vai? Quando vai, Quando vai. porque é justamente isso, né? Já não vai porque já tem a certeza de que é um ambiente ruim. Exato. Né? Só que eu falo, a gente precisa trazer mais técnica para o condomínio, Perfeito. inclusive na condução da assembleia. Eu falo muito que assim, a assembleia ela não é um resultado de horas de preparação antes da assembleia, ela é resultado de um ano de gestão. Perfeito. E aí a comunicação, ela vem muito nesse sentido, porque se você, assim, participou todo mundo o ano inteiro, de uma forma positiva, não violenta, né, se você trouxe, sei lá, faz um café de vez em quando Perfeito. com os condôminos, Porque eu né, diria, Elisa, que assim como tem que ter um advogado competente para redigir corretamente, sim, o facilitador, ou esse espécie de antropólogo do condomínio, faz a comunidade aparecer, porque na comunidade as pessoas se entendem muito rápido. e tem técnica para Tem isso, né? técnica. tem técnica. Esse é o ponto, porque quando as Exato. pessoas falam, nossa, mas é tão desgastante, eu falo, gente, não é tão mais para mim, porque eu tô ali tecnicamente observando as pessoas, porque a gente já aprendeu a ler a reação, né? A gente tem que ir preparado, a gente tem que conversar antes para Você tem falar, uma olha, habilidade diplomática. para saber, olha, Avisar os russos, né? Falando em Copa do Exato. Mundo, né? Agora, a Os única coisa alemães. ruim eu falo que a Assembleia, ela tinha mesmo, né? E às vezes é coisa boba, assim, mas, gente, no calor tem que ter ar-condicionado, tem que ter um lugar adequado para as pessoas sentarem, o microfone tem que estar bom. São pequenos detalhes, assim, que fazem aquele ambiente um pouco mais Lisa, eu confortável. diria que o ambiente eu mudaria completamente. Ele precisa. E barato, é só você espalhar mesas, as pessoas têm que conversar entre elas. Exato. Não pode ser direto o síndico e a massa. Nós contra Tem que eles, ter né? nós contra eles. Nós pode. contra eles. O único- Tem que ser todo mundo se entendendo. E a gente tem técnicas de mistura de grupos Sim. em que aquilo, os 5 Cs, né? Eles aparecem de outro jeito lá. Completamente diferente. Não é só o teu cachorro, é lindo o seu cachorro, né? O que eu posso fazer quanto a ele? Como é que eu posso te ajudar com o teu cachorrinho? Como faz pra ele ficar quietinho? Muitos dos antagonismos acabam sendo convergências mal explicadas, né? Exato. No fundo, as Sim. pessoas até querem as mesmas coisas, mas com posições, com pensamentos diferentes, mal explicados, que acabam surgindo Sim. como antagonismos no momento. Isso precisa ser trabalhado, né? Porque com o tempo, se você, né, faz um trabalho bem feito nesse sentido, você estabelece uma relação de confiança ali Perfeito. naquela comunidade. Porque problemas vão acontecer, né? Você vai ser incomodado, né? Acho que o problema também é um pouco esse, né? As pessoas hoje em dia não querem ser incomodadas. Só que quando você vive num coletivo, é impossível, né? Em algum momento você vai ser incomodado. E a gente tem hoje perfis muito diferentes, né? A gente está vendo que existe um mercado novo surgindo, né? De uma geração, né, que pensa totalmente diferente e que precisa muitas vezes conviver com uma geração que não está disposta a mudar. E sem paciência, né? E sem paciência. É o imediatismo. Exato. Essa questão do imediatismo é o problema. O problema do WhatsApp é um pouco esse, né? Sim. Os síndicos têm muito medo de grupo de WhatsApp porque tem questões que se você não responde na hora, elas escalam de uma forma e aquilo, né, gera um problema, né? Mas a gente tem visto até outro dia eu vi um síndico falando que agora tem um robozinho de IA que fica no grupo de WhatsApp e ele não tá lá, mas o robozinho tá, ele avisa todo mundo e aí ele recebe uma mensagem falando, olha, tá acontecendo isso, a resposta é essa que você precisa dar lá agora. Sim. Ele não tá lá, mas tem alguém avisando ele quando aí alerta de um momento de crise, né? Porque, enfim, a gente tá realmente vivendo aí uma fase, né, diferente, nova. Tem só um ponto que eu queria colocar a respeito disso, principalmente na questão da comunicação. Não é apenas uma questão de imediatismo, mas o excesso de informação com que a gente tem lidado de maneira geral, ele tem gerado um déficit de atenção para coisas que aparentemente são importantes, mas elas são negligenciadas ou o público acaba deixando de lado, porque o cérebro acabou se tornando muito mais seletivo. Sim. Então, existem formas e ferramentas que, às vezes, você precisa ter um papel de mediação, como a Lisa falou, né? Então, a gente já viu casos aí de projetos e produtos que acabaram virando, de fato, comunidades eficientes porque existia um papel de mediação. É quase como se fosse um concierge. Eu não gosto muito desses termos porque isso me parece um pouco de gourmetização inútil, mas a realidade é que quando você consegue ter um canal e um mecanismo que consegue processar a dúvida, a demanda, qualquer relação que aquele usuário tenha com o condomínio, as coisas ficam um pouco melhores. Porque as pessoas, infelizmente, né, às vezes elas leem menos a tela do que elas liam aquele cartaz. Sim. Esses dias eu vi um
uma publicação no LinkedIn que tinha alguém colocou uma faixa no portão do prédio falando assim, assembleia hoje. E aí tinha um comentário falando assim, possivelmente isso já foi no grupo do WhatsApp, já foi em correspondência impressa, e ainda assim uma boa parte não vai ler e vai dizer que não teve acesso. Não teve desculpa É, para não comparecer, pra não não fui comparecer. informado, né? Mas é o déficit de atenção, né? A gente está sobrecarregado e... Complementando até o que você falou disso, de déficit de atenção, o que foi a tecnologia que a gente trouxe para os condomínios agora, é que tem som também a tela. Então, o que você falou é exatamente isso. O cara entra no elevador, celular na mão. Ele não tá prestando atenção, às vezes, na tela. Mas aí eu solto ali, ó, não vai esquecer hoje que tem assembleia às 19 horas. Aí ele, ó, opa, tem assembleia às 19 horas. Essa voz do além falando. Exatamente. Onde veio Por isso? exemplo, o barulhinho de gotas que tá caindo. Ó, amanhã vai ter lavagem de caixa d'água. Se programe. Ou o pet place mudou de lugar, não tá mais perto da quadra, tá perto da... Cachorro latino de fogo. O cachorro latino, exatamente. Então, é o que você acabou de falar. Essa coisa de atenção tem que chamar. Você tem que começar. Tá no grupo do WhatsApp, tá na faixa, igual você comentou, tá na tela, tá em todos os lugares. Isso está começando a mudar as estruturas dos condomínios, né? Porque aquela comunidade vive dentro daquela estrutura que hoje já não funciona, né? E a gente tem visto lugares novos dentro dos condomínios, né? Mini mercado, porque a gente percebe muito que essa cultura do consumo também, né? Hoje tem um número, assim, né? A gente tem mini farmácia, mini loja de produto para Padaria. pet, mini padaria. E aí, às vezes eu fico olhando para aquilo e me perguntando, né? Será que essa comodidade, né, não nos afasta de um coletivo maior que a gente, né, necessariamente precisa pertencer? Outro dia eu estava com uma filha uma amiga de uma filha minha mais nova. Ela estava admirada, assim, olhando a rua, falando, nossa, eu tô pensando aqui, eu quase não atravesso a rua, assim, no sinal. Sabe, são crianças que estão vivendo dentro dos condomínios fechados, porque os condomínios estão autossuficientes. Isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro, eu acho que isso impulsiona um pouco essa cultura da solidão, né? Que a gente está vendo muito forte, né? Chegar e mudar, né, a dinâmica dos condomínios. E acho assim, de novo, né? É uma coisa que contrasta, né? Te traz facilidade, mas também te afasta. E aí, com isso, eu acho que as pessoas estão ficando mais intolerantes. Porque eu sempre digo que conviver é treino, né? Se você se afasta disso, né, você vai perdendo, né, aquela empatia ali pelo outro, né? E condomínio tem muito essa questão que o Caio trouxe de individualismo, né? As pessoas entram no conselho para defender o interesse particular. Elas não entram no conselho de um condomínio E muitos querem ser síndicos para isso também. exatamente para defender o interesse particular. É muito difícil você chamar atenção, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? Porque elas fazem um discurso assim, né, tão consistente de que aquilo ali é bom para todo mundo, você percebe que, opa, acho que não é muito isso. Mas vamos falar um pouco da cultura da solidão, então, do que está acontecendo com as pessoas nos condomínios. Eu acho que, assim, essa cultura da solidão, acho que ela aparece agora. Não sei se vocês sabem, né? Em rios, na geologia, rios são afloramentos de água. Para ter um rio, quer dizer que o chão está encharcado, cheio d'água. Aquilo só aflora e a gente acha, o rio corre ali. Não, ele está correndo todo subterrâneo. A solidão é um pouco isso. A solidão é uma história que, na antropologia, a gente estuda, que ela tem certamente 700 anos, a história da criação da ideia de solidão hoje, né? E ela tem a ver com o que a gente chama de subjetividade moderna, que foi inventada, acreditem, pela Revolução Burguesa. Por que eu estou contando isso? Porque durante mais ou menos esses 600, esses 700 anos, essa solidão meio que não existia. Porque o que é a subjetividade moderna? Basicamente é você ter seu espaço privado, ter espaço para você mesmo, teu quarto, por exemplo, um jovem, né, uma criança, ter o seu quarto, onde ele faz toda a tranqueira dele, toda a bagunça dele. O que acontece naquele quarto? Ele cria o espaço dele, de olhar para dentro dele, privacidade, e 2, intimidade com ele próprio. O que tem a ver com solidão? À medida que a gente vai crescendo, essa parte interna nossa vai crescendo, a gente quer ficar mais sozinho. E esse é um vício, que é tipo crack. Cocaína, assim. A solidão é um pouco um vício desse jeito, porque você vai se acostumando com você mesmo, é até saudável saber estar sozinho, né? Mas do ponto de vista da comunidade e da sociedade, a gente vai gastando tempo de atenção mais com a gente do que com os outros. Isso é normal, isso faz parte dessa subjetividade moderna. Nos últimos 50 anos a gente vê isso crescendo muito, por quê? Porque a gente tem cada vez mais dispositivos de informação, antes do celular, a própria televisão já fazia isso, rádio, computador, depois o celular é mais... que nos reconforta e diz que a gente tá bem. Então você sozinho na tua cama, separado, no meu caso,
Já fui, né? Tô casado hoje em dia, mas já tive um tempo, quem já passou por isso. Fazendo scroll na internet, parece que eu não tô sozinho. Eu tô com alguém, mas não tô com alguém. Uhum. Então, por que eu tô falando sobre tudo isso? Parece uma história meio louca, o cara vai até a Idade Média e volta. Porque não saiu do nada e talvez não exista no futuro. Sim. É um contexto histórico específico. Então, a solidão parece que é induzida pelo celular, mas não é. Na verdade, o celular ele é uma muleta da solidão, na verdade. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de condomínio, a gente fala assim, existe uma comunidade de condomínio? Quase unanimemente os antropólogos vão dizer, não há comunidade de condomínio. Só existem pessoas e uma instituição chamada condomínio, que é uma instituição, uma empresa, né? CNPJ. E esse vácuo que fica entre o indivíduo e a instituição, que seria preenchido pela comunidade, é o nosso grande desafio no Lelo Lab. Eu provoquei muito, era um projeto de paixão meu apoiar a Lelo nisso, porque quando a Lelo se comprometeu a pensar a vida em comunidade, que era essa a meta, né, do Lelo Lab, eu falei, cara, esse é o projeto, porque o antropólogo urbano está vendo isso há muito tempo. O que o celular fez? O celular foi, na verdade, botar na ladeira e botar na banguela a solidão. Sim. E É um acelerou isso. amplificador, né? É um amplificador. Sim, sim. Mas ele não vai passar enquanto a gente não entender esse aspecto mais profundo, porque o celular também não vai embora. Sim. Só uma pequena anedota para entender isso. Tem um braço direito meu, que trabalha em muitos projetos comigo, ele tinha se afastado. O cara jovem se afastou das redes sociais. Tá fazendo mal para ele. Porque muitos jovens indicam isso, faz mal. Uhum. Sim. E aí eu comecei a mandar referências, mas eu não tô mais usando, né? TikTok, Instagram, porque aparece muita coisa interessante. Falei, cara, você precisa aprender a lidar com isso. Senão, se você não aprender a lidar, é a tal da fricção. Sim. Tanto no digital quanto no convívio. Nos condomínios, o que eu acho que acaba passando despercebido? Soluções tecnológicas vão até um certo ponto. A gente precisa colocar seres humanos em interação. Sim. Enquanto a gente não colocar seres humanos em interação de verdade, a solução tecnológica é fundamental, ela é uma espécie de colchão que está à volta, mas que corpo é esse que está deitando esse colchão? Esse corpo é a comunidade. Uhum. Como ela se organiza? Eu acho que aí vem um ponto interessante, Caio, que eu tenho observado muito, muito mesmo, é assim, ó. O setor imobiliário, no geral, ele está entregando para vocês, gestores, projetos num fluxo indústria-público, tá? Uhum. Porque ninguém pediu um pub dentro de condomínio. Absolutamente ninguém pediu. Mas algum projetista, eu sou arquiteto de formação, eu vou fazer uma autocrítica à profissão, ela acha que trazer um bar, uma mini pizzaria, um pub é algum tipo de inovação. Não é, na verdade é uma camuflagem à nossa incapacidade de trazer de fato alguma tecnologia construtiva, porque nós construímos a João de Barro há 700 anos. Todos os prédios que a gente vê que estão construindo aqui em São Paulo e no Brasil inteiro são prédios de João de Barro. Nós não conseguimos colocar tecnologia dentro, exceto verdade. uma tela no elevador. Sim. E para driblar isso, alguém, algum dia, acreditou que nós precisávamos fracionar a comunidade que habita um condomínio em teams. Então você tem o salão de festa teams, você tem a sala de jogos teams, você tem o espaço kids. Alguém inventou um espaço chamado brinquedoteca. Parece que esqueceu o que era ser criança, porque a criança ela consegue pegar essa caneca aqui e fazer disso aqui um avião. Você não precisa ter toda uma parafernália que depois vai ter um custo absurdo de manutenção para o gestor de condomínio para que a criança se sinta bem ludicamente. Então por que eu estou falando isso? Porque tem duas coisas aqui. Uma, só para a gente separar as caixas, né? E os erros têm vindo de projetos, tá? Os projetos vêm da indústria para o público, então ninguém pediu um pub. A função do pub, Elisa, é estar na cidade, do outro lado da rua, como a menina falou. Uhum. São nesses espaços coletivos que a gente tem que sair e se encontrar, senão a cidade morreu. Aí você não tem mais sentido de ter Sim. esse ambiente desconfortável, porém eficiente que nós vivemos aqui, Sim. né? São Paulo é desconfortável, mas é eficiente, não à toa estamos todos reunidos aqui. Acontece o seguinte, tem coisas, né? Tem a caixa das utilidades e das conveniências. Quando você tem um mini mercado dentro, ele vem para suprir uma demanda de conveniência. É aquela coisa que a nossa vida virou just in time, né? Todos nós aqui viramos just in time. Por que no começo da pandemia, ou qualquer cisma que deu aí, os mercados ficaram vazios? Porque a gente não tem estoque em casa, né? A gente vive sob demanda. Esse tipo de equipamento ele é muito útil porque ele vem a suprir uma questão de conveniência. Poxa, acabou minha pasta de dente, que maravilha que tem lá embaixo. É bom que tenha, né? Muito melhor do que eu ter que ir no mercado meia-noite, porque não vai ter mercado aberto. Porém, tem outras coisas que os projetistas e o mercado tentou trazer, que são funções urbanas, que a gente tentou trazer para dentro, só que ninguém pediu, entendeu? E aí isso vira um custo absurdo depois de manutenção. O que eu tenho visto, e aí eu consigo trazer esse tema com muita tranquilidade. Nós fazemos uma pesquisa de comportamento
para entender como é que as pessoas vivem e gostariam de viver. E foi muito interessante como cidade a cidade, isso é influenciado por faixa de renda, por segmento. Uhum. Tem cidades onde o público tem poder aquisitivo para ser itinerante, e aí você consegue, de fato, diminuir a necessidade de espaços internos. Tinha uma incorporadora em Porto Alegre, que ela trabalhava com altíssimo padrão, que ela só colocava vaga de garagem. Por quê? Porque o rico não divide piscina. Talvez vai dividir uma academia, mas raramente vai dividir um salão de festas. Então você traz para ele aquilo que ele apenas precisa. Porém, quando você vai para um público que tem menos flexibilidade, menos maleabilidade e tal, você realmente precisa completar um pouco mais. Mas o que a gente tem visto muito para concluir? A necessidade de espaços multigeracionais abertos, aonde a gente tenha num prédio, por exemplo, um grande foyer, como você tem num hotel. Quando você chega num hotel, você não tem um conjunto de poltronas, de telas, onde as pessoas sentam, o avô brinca com o neto e tal. O condomínio é a mesma coisa. Às vezes só precisa de uma grande sala, né, onde as pessoas tenham a chance de eu sentar do lado do Caio e saber que o Caio é o meu vizinho do 7º andar. Porque os projetos impediram isso por algum motivo. A indústria achou que a gente precisava comprar uma mini cidade. E esquecer que, na verdade, um prédio tem que interagir com a cidade. O que o Caio e o Gabriel estão falando é interessante porque eu estou falando agora o lado prático, né? Que é o que eu vivo na implantação de prédios, é o que eu vivo nos conflitos que eu vejo nos prédios, né? Lá atrás, as pessoas passaram a morar em condomínio buscando segurança. Exato. Esse era o grande argumento de venda das incorporadoras, ou seja, quer segurança, vai morar num prédio, é tudo cercado, fechado, e você vê até hoje, todo dia tem no noticiário algum tipo de invasão a condomínio por N razões, ou seja, a segurança prometida, ela não é garantia para ninguém, nem na minha casa, nem no apartamento, nem no próprio condomínio. Aí, para poder o apelo de venda aumentar, foram sendo incluídos outros itens que as pessoas, em muitas, não tinham acesso com a regularidade que a gente tem no condomínio. Foi por isso que surgiram tantos itens e aí virou uma briga entre as incorporadoras. Quanto mais itens de lazer o meu condomínio tem, melhor ele é. Esses recursos viraram também um apelo de venda. E eu acompanhei em muitos empreendimentos que eu entreguei, de outras administradoras me contando esse relato, que tem a ver com o que você falou na pesquisa, que ao avaliar o empreendimento 6 meses, 1 ano depois, você vê que muitos lugares nunca foram frequentados. Sim. Eu tenho um apartamento que hoje está alocado, mas eu morei muito tempo lá, que tinha uma garage band. Nunca foi usada. E ficava no 3º subsolo, uma área totalmente isolada. Foi pensado exatamente para não comprometer o barulho, não criar barulho para as pessoas. Ou quer ver um lugar também que é horrível em condomínio? Spa. Ninguém usa spa, porque o tempo de uso do spa requer um preparo enorme do ambiente para que outro venha usar. Então, ou seja, isso tudo, o mercado vai aprendendo a fazer e depois não fazer. Em muitos casos continua fazendo errado porque as pessoas querem e depois, na hora que vão experimentar, não se adaptam a isso, né? Mas a questão da segurança remete a uma outra coisa. A gente quer imaginar o condomínio como um reino encantado. Ou se fosse um ambiente totalmente blindado e lá resolvesse tudo lá dentro, academia, a criançada para brincar, eu estou olhando eles lá de cima lá no playground, eu não preciso me preocupar com eles. Quando na verdade a rua também é do cidadão. E as pessoas pegam o carro para ir na padaria buscar pão a 200 metros do apartamento. Ou seja, eu participei disso também, ou seja, vários condomínios, ou de uma mesma incorporadora numa região, em bairros novos, criando associações que mobilizam os próprios condomínios a interagirem, falar, vamos usar mais a rua, vamos fazer mais atividade na rua, vamos fazer uma academia em praça pública, para as pessoas usarem. Porque se a gente não usar, alguém vai ocupar esse espaço. E aí sim a gente vai viver em segurança. Mas até tem um ponto que eu queria concluir, que a Lisa trouxe antes, que é o seguinte: no fim do dia, a parcela ela fica cara, porque é a soma do que o cidadão paga na parcela do imóvel, mais a soma do que é a última das prioridades, que é a taxa condominial. Né? Porque tem que estar tudo em dia, mas também ninguém se preocupa em pagar. O ponto é que a cada coisa que você adiciona ao programa de necessidades, a cada inutilidade dessa, como um garage band que você adiciona, não é apenas um custo produtivo de construção, como é um custo de manutenção, porque aquele equipamento está lá. Então, no fim do dia, essas coisas acabam se somando. O que eu vejo é que a gente tem que focar um pouco mais na eficiência dos espaços, né? Espaços que possam não apenas ter aquilo que a gente de fato precisa e deixar a cidade com o papel da cidade, senão nós vamos morrer no coletivo, mas também uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: a gente olhar para tudo isso
como uma resposta econômica, porque a eficiência está aí no final dessa Sim, conta, né? Então, sim. acho que esse é o principal ponto. E eu acho que as pessoas compram um sonho, né, especialmente quando compram na planta. Por isso que a fase de implantação é tão difícil, né, Roberto? Porque, as pessoas têm uma expectativa muito alta, né, e a expectativa às vezes não tá de encontro com o que elas vão pagar, entendeu, por tudo aquilo ali que elas estão comprando, porque inicialmente você não consegue, né, mensurar. A gente que trabalha com isso sim, né, mas a maioria das pessoas não, e elas estão ali, né, vivendo um sonho. Então, a gente acaba, né, vivendo essas situações de conflito no condomínio que depois, né, são difíceis de lidar. Mas, Roberto, quando você estava falando dessa questão, né, do entorno, a gente já está no fim aqui do bate-papo, acho que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora pelo menos, né, Verdade. passou rápido. Eh, eu acredito muito no papel social dos condomínios, né, porque as pessoas querem muito mudar o mundo, mas não fazem coleta seletiva dentro de casa. Sim. Você precisa começar ali. E é isso, o condomínio, ele tem a capacidade de mudar o entorno, né. O síndico pode conversar com o síndico do prédio do lado. E eu vejo até alguns movimentos, por exemplo, o edifício São Luís, onde fica a Ubert, a síndica fez uma coisa que eu achei fantástica, né. Aquele prédio tem muita história, né, tem um jardim lindo do Burle Marx ali dentro, e era todo fechado. Só podia acessar o condomínio, né, a parte ali do térreo, quem estivesse lá para trabalhar ou, enfim, fosse visitante, algo do tipo. Ela abriu. Hum. Criou a Eh, fruição do ela espaço. ela foi muito corajosa. E hoje, se você quiser cruzar da Leopoldo para Juscelino, você pode passar por dentro do edifício São Luís. E tem uma área de convivência super gostosa ali. Tem uma mesa de ping-pong, as pessoas ficam ali embaixo, sabe, sentadas no jardim batendo um papo. Trouxe vida, Se né, comportam bem, se interessante, comportam bem. né? É lógico que teve problema, mas de novo, né, é difícil, dá trabalho e as pessoas Uhum. muitas vezes não querem enfrentar essas dificuldades. E assim, foi uma tentativa, se desse errado depois poderia, né, retomar. Foi uma coisa que todo mundo concordou, né, ela conversou, explicou, né, a maneira de conduzir foi muito adequada e funcionou, já está há muitos anos desse jeito e Tem até um mercado lá, não tem um tem? mercado. Antes era um Tem. cinema, Era ela um conseguiu unanimidade de aprovação para mudar a destinação de uso da área que eu achei muito e legal, porque você é, falou, o entorno fica mais vivo, porque o exato, próximo mercado que tinha ali era muito distante para aquelas pessoas que vivem na exato. Leopoldo, né? Tem Aquilo uma, ali melhorou a qualidade de vida de todo mundo que Exato. trabalha tem ali uma na coisa legal, região. o mercado deu vida pro São Luís ao final de semana. Exato. Sim. E isso é uma coisa que eu vejo que é legal, porque assim, ó, a gente tem que começar a entender esses ativos como ativos que têm que ser versáteis. Tem que cuidar com o que a gente escreve em pedra. A mesma coisa assim, né? A Lisa falou muito sobre os projetos que funcionavam 50 anos atrás não funcionam mais. Os que estão sendo lançados hoje não vão funcionar muito mais cedo. É verdade. Porque, na verdade, Isso, as tendências e estilo de vida têm mudado com uma frequência muito mais rápida. Eu tenho até um pouco de curiosidade para entender como é que vão estar esses espaços daqui a 10 anos, porque talvez tenha sido totalmente diferente, né? A forma como a gente projetou da que ele vai estar Sim. cumprindo seu papel. Pois é, isso é uma coisa interessante nos espaços, né? Porque os arquitetos, né? Essa praga, né? Da nossa profissão, eles foram ensinados, né? Engenheiro também, muitas vezes pensa assim, espaços especializados, como o Gabriel. Gabriel, que o Gabriel estava falando, né? Então é brinquedoteca, etc. Mas quando a gente olha para uma situação como essa, desse condomínio que você mencionou, Lisa, tem, e complementando o que o Gabriel falou, como que a gente projeta espaços que são de saída pensados como espaços de transição e transformação. Então a gente vê essa tendência na arquitetura, que é, no lugar de você projetar um espaço para um fim específico, ele é projetado de uma maneira que ele é flexível para adaptabilidade, o que quer que venha acontecer. Eu acho que isso é fundamental, e isso aponta para uma outra coisa que é um princípio que eu gostaria de frisar bastante aqui. Uma das aplicações do meta-design, que se chama design centrado no usuário, você deve conhecer, né? E certamente vocês vivem isso, porque esse tipo de dispositivo só funciona porque existe esse princípio de projeto de dispositivos eletrônicos hoje em dia que não parte mais da cabeça de um programador. Como esse aplicativo deve ser para o usuário final? O programador programa tudo e entrega pronto. Isso não existe mais, e não existe faz muito tempo. Pelo menos faz 30 anos que todo aplicativo é co-criado com o público. É o público que diz como é que aquilo vai funcionar e vai ter função.
Não é toda uma empresa como o Google, por exemplo, aplica uma prática chamada beta permanente. Você cientista da Sim. computação sabe, o beta é a versão de teste. Exato. E beta permanente está sempre em teste. Uhum. Porque a gente não faz isso nos edifícios por um motivo também, que é a própria técnica construtiva da Casa João de Barro, eu adorei quando o Gabriel falou isso, a mania da alvenaria. Porque a alvenaria, ela nos aponta para uma coisa perene. O que é perene? O que é perene? Pensando ainda mais essa garotada hoje em dia. É verdade. Então, existem outras técnicas construtivas muito mais adaptáveis. Por exemplo, parece que a gente mudou de tecnologia digital para tecnologia construtiva, mas está muito interligado as duas coisas. E eu diria que, de novo, se a gestão de condomínio tiver muito mais a característica geral de gestão de comunidade, o tal do design centrado no usuário vem junto. Sim. É muito mais fácil entender a necessidade do público quando você dialoga bem e frequentemente e profundamente com esse público. Quando você fica numa situação de bola de cristal, encastelado numa corporação, Sim. imagina, qual é a decisão correta aqui? Cara, você tem bola de cristal? Não. Você é telepata? Não. Então vai conversar com as pessoas e interagir com elas e ver o que elas fazem. Aquela história da praça que você entrega sem nenhum caminho e deixa as pessoas circularem e aquilo fica marcado no piso, né, onde descascou a grama, fala, é ali que eu vou pavimentar. Sim. E não antes, eu vou adivinhar qual é o caminho. Não adivinha nada, deixa o cara te dizer. Sim. Eles indicam, né? E tinha um ator antigamente, que ele era o meio do caminho, que era o zelador. Né? Então o zelador verdade. ele era ainda o Essa é freio uma daquilo que questão. chegava ao síndico. Então quando você tirou esse ator, as coisas realmente ficaram Você tem muito toda a mais razão. brutas, né? Então você não Sim. tem essa interface. Eu acho que o grande ponto é como a gente projetar o zelador dos novos Olha, tempos. É, né? mas os Esse zeladores esse também o estão ponto. precisando se reinventar, né? sim. O zelador não é mais só o cara que cuida do prédio, né? É o cara que cuida das relações É, também. as relações. Pô, no meu prédio, o zelador é um cara impressionante. O cara é um diplomata. Sim, Ele sim. salva o prédio. Não, um prédio bom, um prédio tem um bom zelador. Putz, Às vezes o zelador bom é mais pra morar é importante que o síndico. É, com certeza. pessoal. Isa, me permita fazer um comentário. Acho que a Vamos grande lá. ansiedade, acho que isso eu vivo no dia a dia, que vem represada ao longo dessa fase de compra na planta e que deságua na entrega, é que, diferentemente de qualquer compra que você faz hoje na internet, que você faz a compra hoje, agora, recebe 7 comunicados por WhatsApp ou por e-mail informando o andamento da sua compra. Na hora que você compra um apartamento na planta, você mal recebe o boleto. E você recebe pequenas comunicações ao longo do tempo informando a evolução da obra. A gente não renova nas pessoas o desejo, reforçando que ela fez uma boa compra, do que está acontecendo na obra, do que está acontecendo no entorno dela, e principalmente a gente não começa a preparar essas pessoas para a vida em condomínio. É esse o trabalho que eu tenho desenvolvido hoje. É uma luta, Sim. porque muitas incorporadoras não querem buscar nada além do repasse da quitação do imóvel no final do empreendimento. E, no máximo, a relação dele vai ser para vistoriar a unidade para depois pegar as chaves. Quando, na verdade, ele devia estreitar as relações, baixar todas as tensões que ao longo do tempo se acumularam por N motivos, para que na hora da assembleia de implantação e na implantação a gente tivesse um ambiente distensionado. Sim. Bom, pessoal, infelizmente, nosso tempo já acabou faz tempo. O papo bom. O papo foi Posso bom. fazer a gentileza? Pode. Você me dá a gentileza Claro. de... Eu lancei esse livro aqui, tá na câmera? Tá. Viver e Trabalhar em Condomínio, que fala desses conflitos que a gente tratou aqui. Legal. Isso eu quero oferecer para vocês. Ah, Eu não vou ter para todos agora, Obrigada. o seu daqui a pouco eu já autografo. obrigada, Roberto. Que Obrigada. é resultado da minha experiência na vida em condomínio como gestor de incorporadora e depois como consultor, entendendo uma dor comum que existe hoje de todos os lados. Um sentimento de angústia, de desconfiança às vezes, parecendo até Copa do Mundo, sabe? Quando começa a Copa do Mundo, a gente pensa, será que o Brasil vai, não vai? Será que esse técnico é bom, não é? Será que eles vão conseguir ou não vão? É mais ou menos esse o ambiente que a gente está vivendo também nos condomínios. Mas tem muito trabalho pela frente, mas acho que pelo menos aqui estão todos dispostos, né? Vamos melhorar. Bom. Obrigada, pessoal. Bom Obrigado, dia, bom obrigado, evento para pessoal. todos vocês. Obrigado. Obrigado.